Sem dúvida nenhuma, o sorriso é a maior expressão de felicidade, alegria. Agora, para ter um sorriso bonito, você hoje tem alguns estímulos científicos. Quer conhecer? Vamos lá no consultório do Gil Puglisi. Vem comigo. Essa parafernália toda em cima dessa mesa, o que significa? Goulart, a gente faz diversas coisas, porque você sabe que a odontologia, na realidade, é um conjunto, não é? Uma especialidade da medicina, mas é uma série de coisas que você faz. Uma delas é, por exemplo, você tem a correção, você corrige a posição dos dentes, você tem a estética, você tem a pessoa que tem a ausência de dentes, onde você precisa pôr implantes, você tem os tratamentos de canais, você tem os problemas de gengiva e assim por diante. Então, como é um conjunto, a gente procura mexer com esse conjunto para que o paciente... O que se modernizou nisso tudo? De avanços, olha, os implantes, não é? Nós temos aqui implantes avançadíssimos, como o Straumann. Depois nós temos um outro tipo de implante, que é o Biocon, super avançado também. Depois nós temos também um material muito interessante aqui, Goulart, é o Endogain. O Endogain é uma proteína suína que desenvolve tecido ósseo. Ou seja, você coloca, quase nem é um ato cirúrgico, você é uma pequeníssima incisão, você coloca no osso do paciente e ele faz com que o osso se desenvolva, ou seja, ele segura novamente o dente no alvéolo, né? Aí não é o caso ali, você pode evitar uma extração às vezes. Aqui você tem os implantes embaixo que estão no modelo, você tem essa barra de ouro, no caso que foi feita, com os plugzinhos aqui, os parafusos que vão segurar essa barra, e depois posteriormente para receber a prótese. Isso é muito interessante. O cliente chega no consultório, Goulart, às vezes com os dentes nós removemos, não todos os dentes, mas se for uma prótese, por exemplo, remove-se tudo. Às vezes tem um coto de dente aqui, outro ali, simplesmente, não é? E você faz um provisório em 7 minutos, igualzinho ao que o paciente era. É milagre. É. O que é isso aí, Gil? Um aparelho para a apneia do sono e para pessoas que roncam. Como assim? Você sabe que a apneia, Goulart, ela é uma parada respiratória durante a noite, tá? Ele prende o maxilar superior no inferior, mas com mobilidade, tá vendo? Você abre a cavidade orofaríngea, com isso a pessoa respira melhor. Existem outros aparelhos, posso mostrar um outro aqui, ó, muito comum que se faz, esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aparelho tem uma gavetinha aqui que empurra, isso é feito no mundo todo. Então isso aqui empurra o maxilar para frente e fica fixo, fica assim. Quando a apneia é muito forte, você vê aqui uma placa que nós chamamos de uma placa dupla. Ela trava o maxilar já na posição de protusão, ou seja, o maxilar inferior para fora. E essa coisinha vermelha para quê? Essa coisinha vermelha, eu estou pondo aqui um aparelho que chama-se BiPAP ou CPAP para injetar ar. Isto nós estamos estudando, isto não está completo para a apneia também. Porque a apneia, com os aparelhos ortodônticos, as pequenas apneias se resolve, mas as grandes apneias ainda não. Você necessita, evidentemente, de um ar constante. Ok, Gil, obrigado. Na próxima semana a gente vai continuar nessa trajetória mostrando essa nova tecnologia desenvolvida para a odontologia. Até lá. Valeu, Goulart. Ó, o Philippe Hallowell produziu um livro fantástico que mostra a importância da estética e a importância do equilíbrio facial. E no equilíbrio facial, o sorriso é uma coisa fundamental. Por isso, Gil Puglisi trata de sorrisos. O Duvaldo tem uma prótese que nós realizamos há uns anos atrás e tem outra inferior. O Duvaldo quer trocar essa prótese inferior, tá? Então veio a clínica para que trocamos esta prótese, ok? E é o que nós vamos fazer hoje. Ou seja, agora seria o problema, né? Puxa, para trocar essa prótese tem que fazer um provisório, ou com antecipação, ou depois. O que nós vamos fazer? Eu removo a prótese, faço a moldagem, a antes e a depois, né? Coloca-se o instructor,
e ele já sai com os dentes provisórios, iguaizinhos a isso que vocês estão vendo aqui. Na hora? Na hora, 7 minutos. Então agora eu vou mostrar, Goulart, como é que ficou, depois de removida a prótese do paciente, o estado que ele está, que não poderia sair daqui assim, não é? Então seria a fase que se faria aquele provisório, que tem que moldar, tem que ir para o laboratório, tem que acertar a articulação, que muitas vezes num provisório não se consegue um bom resultado. Prótese removida. Você vai fazer uma coisa nova agora. Agora eu vou repor os dentes como ele chegou aqui, né? Quanto é feita a prótese definitiva. Mostra. Nós pegamos uma moldeira do paciente, é espatulado num material, é uma espécie de uma borracha, molda os dentes do paciente como eram. Agora eu coloco o estructure aqui dentro, levo para a boca do paciente e está pronto. Já vou injetar aqui, que vai formar os dentes do paciente como era, né? Porque o molde é anterior. Pronto. Pode soltar ali. Pode soltar tudo. Só precisa aspirar a saliva dele. Pronto, acabou. Agora, 7 minutinhos, ele está com os dentes dele como... 7 minutos. Olha lá, e isso aqui, esse excesso a gente tira agora, rapidinho, que está solto ali, ó. Aliás, 7 minutos depois. Está mais bonito que o outro, né? Abre só um pouquinho, vamos. Olha lá, tudo, né? Até embaixo. Maravilha. É uma resina diferenciada, né? Que ela se adapta muito bem, é muito forte, muito resistente. Pode ter até elemento suspenso aqui, tem até onde ele não tem dente, vai ficar também, né? Entendeu? Como? Onde ele não tem dente? Forma, porque ele tinha um serviço que tinha uma ponte fixa. Essa ponte fixa, ela tem um lugar que não tinha raiz. Automaticamente, como ele é um material resistente, ele preenche também isso. Então, mesmo que você não tenha a raiz, ele fica como se fosse uma peça metálica, suspensa, para explicar melhor para quem está ouvindo, como se fosse uma prótese fixa. Essa paciente já colocou o provisório à base de estructure. Abaixa um pouquinho a cabeça, Rose. Isso. Isso aqui copiou o que era antes, né? Ela estava com uma prótese, essa prótese aqui é a provisória e evidentemente ainda não está na estética de acordo, porque era a estética que ela tinha. Quer dizer, isso ela já tinha um provisório? Não, ela tinha um serviço. Um serviço. Que é exatamente a cópia do serviço, isso aqui. A vantagem é que ela veio aqui em 7 minutos, nós retiramos a prótese que ela usava. Em 7 minutos, nós colocamos uma moldeira e ela sai com os dentes como ela era novamente, enquanto nós desenvolvemos a prótese definitiva. Esse é o melhor resultado que se pode ter hoje na odontologia? Em matéria de provisório, em matéria de tempo, é o melhor resultado. Porque depois disto, nós vamos ter um molde, uma outra moldagem que vai ser feita em laboratório. Um provisório ainda mais bem feito, já aproximando do que nós queremos chegar no resultado definitivo. Ou seja, aqui tem os dentes pequenos, aqui a gente começa a corrigir aos poucos. Esteticamente falando. Para que a pessoa não choque apresentando um serviço completamente diferente do que ela era. Porque você sabe, a personalidade precisa permanecer, né, Goulart? Então, se ela tem um dente comprido, pode diminuir um pouco, mas não muito. Tem uma cor muito escura, vamos clarear dentro de um limite. Se não é aquela plástica que estica a pessoa, fica feio. É um exemplo, né? Você precisa fazer um meio termo, com a condição de poder tirar e pôr, que é um provisório, né? Bom, Goulart, aqui é o seguinte, olha. Aqui ele tinha um molar com reabsorção óssea muito grande, uma inflamação, uma infecção apical, periodontal. Nós extraímos e pusemos um implante Straumann, um ITI. Aquele implante que em 21 dias osteointegra. Nesses 21 dias, temporariamente, fizemos uma pequena peça, só para não ficar totalmente sem dente. Essa é uma peça convencional, de acrílico, tá? Sem grampo, mas uma peça de acrílico convencional. Hoje, melhor do que isso, nós temos um material que chama-se Flexite, ou seja, ele tem flexibilidade muito melhor, não retém bactérias e tem um encaixe muito mais preciso. E onde ele é colocado, olha, precisão da coisa. Ele deu uma piscadinha, mas não é dor não, né, Eliseu? Ele tem outras aplicações, às vezes em pontes móveis, aquelas pontes que apareciam, aqueles grampos, aqueles metais. Isso, de certa forma, pode ser eliminado, não é? Só com a flexibilidade desse material. Fora que é muito mais conforto para o paciente, porque ele é fininho, tá? 2, 3 semanas, coloca-se o dente definitivo sobre o implante aqui. Nós deixamos articulado esse dente, o que ele mastiga normalmente, e depois de 3 semanas você coloca o dente definitivo já com articulação, quer dizer, já com função mastigatória.
O que normalmente nessas implantes imediatos você tem que deixar sem articulação por um tempo, né? Às vezes até maior.